dia, turma! Hoje em nossa aula de ciências, nós vamos falar sobre a eletricidade. A eletricidade é uma manifestação de uma das formas de energia, a energia elétrica. A partir do século XIX, o ser humano começou a gerar artificialmente a energia elétrica e, a partir disso, o modo de vida das pessoas mudou bastante. Atualmente, a energia elétrica faz parte da nossa vida e tornou-se fundamental ao nosso conforto e progresso. A energia pode ser percebida quando ligamos o computador, a televisão, quando acendemos a lâmpada ou guardamos um alimento na geladeira para conservá-lo, entre outras ações do nosso cotidiano. Na natureza, ela pode ser percebida sob a forma de raios, que são descargas elétricas ocorridas na atmosfera. São semelhantes às correntes elétricas que fazem funcionar os eletrodomésticos, só que com uma intensidade bem mais forte. Nós vamos falar agora sobre os bons condutores de eletricidade. São corpos que permitem que a corrente elétrica passe com facilidade. Então, bons condutores são corpos que permitem que a corrente elétrica passe com facilidade. Nós vamos ver agora alguns bons exemplos de condutores. A água é um bom exemplo de condutor. O alumínio, os metais, são bons condutores. O nosso corpo, o ferro, o cobre e o estanho. Esses dois últimos que eu acabei de apresentar, o cobre e o estanho, são bons condutores e eles são utilizados na fabricação de fios elétricos. Então, para relembrar aqui, bons condutores de eletricidade são corpos que permitem que a corrente elétrica passe com facilidade. Então, exemplos, né? A água é um ótimo condutor. Os metais, o nosso corpo, o ferro, o cobre e o estanho. Mau condutor de eletricidade. São corpos que não permitem que a corrente elétrica passe com facilidade, por dificultarem parcialmente ou completamente a passagem da corrente elétrica. Os maus condutores são chamados de isolantes. Vamos ver alguns exemplos. O plástico, o couro, a lã, o isopor e a madeira. Esses são mau condutor de eletricidade. Circuito elétrico. Para que um aparelho elétrico funcione, a corrente elétrica precisa percorrer um caminho fechado, passando pelo aparelho e dentro dos fios, sem interrupções, formando assim um circuito que chamamos de circuito elétrico. Observe aqui no exemplo, tá? Nós temos o circuito fechado e o circuito aberto, tá? O circuito fechado é quando a corrente elétrica, ele passa a energia, tá vendo? Ele passa a energia, não tem rupturas, tá? Então, por isso que acendeu a lâmpada. Circuito aberto é quando ele tem uma interrupção, tá? Eu tenho aqui, ó, uma chave fechada, né? Ou seja, quando você fecha, você permite a passagem da eletricidade, a lâmpada acende. Quando você abre, né, deixa aberto, então você interrompe aqui, há uma interrupção da energia, por isso que apaga a lâmpada. Agora nós vamos falar sobre os cuidados com a energia elétrica, tá? Não coloque o dedo e nem introduza objetos nas tomadas. Mantenha aparelhos elétricos longe de pias, chuveiros e superfícies molhadas. Não empine pipas perto da rede elétrica. Não ligue vários equipamentos na mesma tomada. Esses são alguns cuidados que nós temos que ter com a energia elétrica. Dicas de como economizar a energia elétrica. Evite abrir a porta da geladeira a todo momento.
Não deixe a televisão ligada se não houver ninguém assistindo. Ao sair de algum cômodo, apague a luz. Mantenha portas e janelas bem fechadas quando o aparelho de ar-condicionado estiver ligado. Então essas são algumas dicas e ficamos por aqui. Até mais!